Olá pessoal, tudo? Todos e todas bem-vindos a mais uma videoaula do nosso Excel, onde que hoje vamos dar início ao nosso dashboard. Na aula aqui vamos montar as tabelas dinâmicas. Na próxima aula vamos inserir os gráficos. Na última aula vamos montar o design e finalizar o dash. Por que eu estou fazendo essa forma separada? Porque essa aula, fazer ela inteira, duraria em média aí 2 horas. Aí tudo muito longo e para facilitar para vocês irem, eu estou dividindo a aula em 3 partes. Então, nessa primeira aula, vou montar as análises, que é responder essas 10 perguntinhas aqui, ó, e através das tabelas dinâmicas. Na próxima aula, eu vou inserir gráficos. Na última aula, vou formatar os gráficos e finalizar com o layout do dashboard. Vamos para a aula? Então, pessoal, a tabela em que vamos trabalhar, tabela que já trabalhamos na aula anterior, que ela contém aqui as seguintes a coluna datas aqui, cada venda, 2, 3 e o ano daquela venda. A coluna aqui, mês, que tem o mês abreviado, o ano dessa venda. Aqui em filial tem, aqui eu vejo que tem 4 lojas. Aqui em produto temos 20 produtos, certo? Aqui a quantidade vendida desse produto 1, o valor unitário desse produto, custo unitário desse produto e a venda total nesse dia 1, produto total e o lucro que obtive nessa venda aqui do 2, 3, 4 e assim até o 20, certo? Temos aqui as informações de 2018 a 2023 e vamos começar a responder essa pergunta. A primeira pergunta é: faturamento total por mês. Lá, vamos inserir a primeira tabela dinâmica. Vou selecionar qualquer campo da tabela, certo? Ela já está formada a tabela, vê que preciso selecionar todo o intervalo. Seleciono qualquer lugar dela aqui, venho em inserir, ao lado de página inicial, selecionar essa opção tabela dinâmica. Vai me listar a opção tabela dinâmica, intervalo, da fonte externo, Power BI. O caso vai ser essa aqui, ó, a tabela barra intervalo. Ele vai me abrir uma caixa de diálogo aqui, ó, tabela intervalo. Ele já retornou o nome dessa tabela aqui, ó, tab vendas, selecionou toda ela. É a outra pergunta que é se quero inserir uma tabela em uma nova planilha ou em uma planilha existente. No caso vai ser uma nova planilha. Ok, já criou aqui uma tabela para mim, a planilha 6 e mostra aqui todos os a tabela aqui tem lá naquela outra tabelinha aqui, ó, que está na minha base de dados. Vocês virem aqui, eu tenho a data, o dia, o mês, o ano, filial, o produto, quantidade, o valor unitário, o custo unitário, venda total, custo total e assim por diante. Antes de começar a montar as análises, vamos nomear essa planilha 6 aqui para na guia aqui embaixo, botão direito, vou chamar ela de auxiliar. Pronto. Devem estar prestando atenção aí que os campos da tabela dinâmica sumiu, né? Para eles aparecerem novamente é só eu acionar esse quadradozinho tabela que automaticamente ele já vai apresentar aqui
voltar a responder a primeira pergunta, que é o faturamento total por mês. Então, eu vou arrastar aqui o nome do mês para linhas e a venda total para valores. Automaticamente, ele já me retornou o faturamento total de cada mês. Devem estar se perguntando, mas tem cada ano específico. Não se preocupem que lá na frente, após feito isso, vou selecionar o intervalo onde tem números, certo? Botão esquerdo do mouse, seleciono onde tem números. Venho aqui na guia de tipo de dados e vou formatar como formato contínuo. Vou reduzir essa mais. Vou renomear isso aqui de venda. Faturamento total. Temos a primeira pergunta. Vou colocar mesmo diferente. Essas grades. Exibir. Habilitar aqui linha de grade. Vou renomear essa tabela dinâmica para tab faturamento. Aqui, ó, em análise da tabela dinâmica. E aonde tem aqui o nome da tabela dinâmica, eu vou renomear ela para tab underline faturamento por mês. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu inserir esse segmento de dados, conectar uma informação com outra, a tabela estando criada fica mais fácil. A primeira pergunta, aqui é base de dados e vamos deixar esse nome verde. Por mês já foi respondido. A segunda pergunta é top 10 produtos. Quais os 10 produtos mais me retornam faturamento? Para não ter que inserir novamente uma tabela dinâmica, eu vou voltar aqui na guia auxiliar. Vou selecionar essa tabela dinâmica que já criamos. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colar ela aqui do lado. Vou vir aqui nos campos da tabela. Vou retirar o nome do mês de linhas. Vou arrastar o produto para linhas. Ou a venda total produtos. Não quero saber todos os produtos. Eu quero saber a dos 10 maiores. Como é que eu faço aqui? Venho aqui no filtro de valores. Vou selecionar essa opção aqui, ó, 10 primeiros. Vou dar OK. Automaticamente ele já me retornou 10 produtos que mais trazem faturamento para a empresa. Temos a segunda pergunta. Vou voltar aqui na base de dados. Vou marcar aqui verdinho para eu saber que já respondi essa pergunta. A terceira pergunta é faturamento total por filial. Tá? Vamos renomear essa tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, e vou chamar essa daqui de top underline 10. Agora vamos a outra pergunta. Total filial. Vamos auxiliar da mesma forma que eu fiz ela aqui. Ctrl C, venho aqui do lado, então Ctrl V. Vou retirar esse filtro, eu venho aqui. Vou tirar o nome do produto de linhas, vou arrastar a filial. Automaticamente já me retornou o faturamento de cada filial.
certo? Vou tirar aqui e vou fazer devagarzinho só para você ver desses colunas da tabela base de dados. Verem aqui ó, o cabeçalho, filial, produto, dado, mesmo que aparecem aqui. Caso a terceira pergunta é o faturamento total filial, só preciso pressionar o botão esquerdo do mouse aqui na coluna filial e arrastar aqui para linhas. Arrastar para linhas. Arrastar para a coluna, ele me mostra a informação em colunas. No caso, vai ser mesmo por agradável. A terceira pergunta, só para não perder o nome. Tabela aqui. Agora, vamos criar na tabela dinâmica. Vamos retornar para tab underline filial. Vou dar um enter. Estou aqui, mas é só retirar aqui o produto e arrastar a filial que vai dar certo. Análise. Para tab underline filial. Agora deu certo. Vou botar aqui de dados e vamos aqui, porque já respondi. A quarta pergunta é o lucro por filial. Volto aqui. Criar. Pego essa mesma tabela aqui. Ctrl C. Ctrl V. Colo ela aqui do lado. Aqui eu vou tirar o faturamento total de valores. Vou arrastar o lucro total. O lucro total por filial. Vou selecionar a tabela, venho a tabela, vou renomear ela para tab underline lucro por filial. Pergunta. Agora temos a 5, 6 é 7, perdão, só 7, 8, faturamento, colocar um pronto, faturamento total, custo total, quantidade vendida, ticket médio e o lucro total. A tabela aqui, ajustar, ficar tudo em uma tela só. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Vou retirar aqui a filial de dentro de linhas e o lucro também. A primeira pergunta é o faturamento total, que é a coluna venda total. Ok? Já temos aqui, vamos para faturamento total. A segunda pergunta é o custo total. Vamos pegar aqui o total, vamos arrastar para o campo de valores. Isso aqui, ao invés de soma total, vai ser custo total. Selecionar aqui, apaguei o nome soma, que é a tabela dinâmica já era automaticamente, certo? Vamos aqui, o total. Agora a quantidade vendida tá aqui, ó, QTD, seleciona a quantidade e arraste para linhas. Quantidade vendida.
Aqui está com moeda. Configuração do campo, tá? Colocar a contagem de aqui, ó, vou retirar, certo? Retirei. Aqui como é que está a base de dados geral. Vou botar aqui, vamos colocar a quantidade. A soma de quantidades, só que está formatado como moeda, certo? E não é isso que eu quero. Com a quantidade selecionada aqui, eu venho aqui, tipo de dados e vou deixar geral. Já me retornou aqui 438.283. Vou colocar como número para ficar melhor. Casas decimais. Soma quantidades. Vamos renomear para quantidade vendida. Agora é o médio. É quantidade vendida dividido pelo faturamento total. Ok? Análise da tabela. Agora vamos aprender a trabalhar com colunas calculadas na tabela dinâmica. Selecionar a tabela dinâmica. Venho na guia aqui. Análise da tabela dinâmica. Vou selecionar essa opção aqui, ó. Campos e itens e conjunto. Dei o Enter. A primeira opção, campo calculado. O que é que vamos calcular? Vai ser o nosso ticket médio. Como é que vou renomear aqui para ticket médio? Aqui embaixo ele pede a fórmula. Vai ser bem simples, vai ser a venda total. Vou selecionar aqui venda total barra a divisão pela quantidade. Vou dividir a venda total pela quantidade, ele vai me retornar o ticket médio. Dá um OK. Já retornou que meu ticket médio é de 606. É isso aqui, para médio. De acordo com a quantidade vendida de produto, certo, pessoal? Não é, por exemplo, quantas vendas, de acordo com a quantidade de produtos que eu vendi. Se vocês verem aqui, ó, 248 produtos, só do produto 1. 195 do produto 2 e assim por diante. Vamos aqui, dados e vamos marcar. Dado vendida e o ticket médio. Ou venda. Só aqui foi 248 vendas. Ok. Já. E a última pergunta é o lucro total, que já está aqui, ó, lucro. Vou arrastar aqui para dentro. Valores. Meu lucro. Aqui, ó, vou selecionar a coluna. Venho aqui na barra de fórmulas, que fica na parte superior. Só dar um delete aqui. Soma de lucro. Deixo só o lucro. Pronto. Renomear essa tabelinha aqui para tabela. Vou chamar aqui de resumo. Pronto, pessoal. Já montamos análises, certo? E na próxima aula vamos inserir os gráficos e a partir dessas tabelas vamos ter as informações que queremos, certo? Aqui, ó, já temos nosso faturamento do mês, aqui já sabemos qual é o nosso produtos que trazem mais faturamento, aqui já sabemos qual as lojas mais faturam. Eu consigo ver aqui que minha loja D é que eu obtenho o maior faturamento. E, consequentemente, aqui tem o maior lucro. Okay? Aqui eu já sei minha receita total em todos os anos.
total em todos os anos, quantidade vendida mercadoria em todos os anos, meu ticket médio e o meu lucro. A partir daqui, vamos inserir os gráficos. Vou aparecer aqui na tela. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, certo? Foi só a primeira etapa, onde concluímos as análises através das tabelas de... E na próxima aula, vamos inserir os gráficos. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, ver o que achou da aula, viu?